Então, página 322, questão 54 da FURG 2010. Que vamos? Falava o seguinte: um corpo de 1 kg cai a partir do repouso de uma altura de 10 metros em relação ao solo, admitindo que toda a energia da queda após o choque, totalmente inelástico com o solo, seja convertida em calor, e que 30% dela seja absorvida pelo corpo, determine a variação de temperatura desse corpo. Ele falou o Czinho do cara e falou que uma caloria é 4,18 joules. Legal. Então vamos lá. Primeiro, talvez para alguns tenha ficado chata a questão, em função de a gente não ter revisado ainda a energia potencial gravitacional, a energia da altura que a gente chama. Como esse corpo tinha 1 kg, gravidade é 10 e caiu de uma altura de 10 metros, eu imediatamente concluo que ele tinha 100 joules de energia devido à sua altura. O sujeito disse que esse corpo cai e ao bater no chão, bate e gruda no chão, né? O choque inelástico é aquele que bate e gruda. Ele falou que toda essa energia foi transformada em calor. Porém, 30% apenas foi aproveitada pelo corpo, foi absorvida. Vou calcular 30% de 100, multiplicando por 30%, que obviamente dá 30. Essa é a energia que o corpo vai absorver. Só que ele quer saber a variação de temperatura do corpo. Para relacionar calor e variação de temperatura é o nosso famoso calor sensível, que macete. Só que ele deu a massa do corpo, que eu vou converter de 1 kg para gramas, então 1000 gramas. Ele deu o Czinho do material do qual o corpo é feito, 0,05, e quer que eu calcule a variação de temperatura. Só que isso aqui está em caloria. E isso aqui está em joule, eu vou ter que converter isso aqui para caloria. Ele pede para eu usar 4,18. Mas olhando as respostas, eu vejo que elas estão bem distantes uma da outra. Então eu vou fazer aproximadamente vezes 4, o que dá, dividido, né, pelo amor de Deus. Tenho que dividir por 4, o que dá 15, 7,5 calorias aproximadamente. Essas 7,5 calorias é que foram usadas para o corpo ser aquecido. Vamos calcular agora qual foi a variação de temperatura. 1000 vezes 0,05 vai dar 50, e esse 50 que está multiplicando passa dividindo. A variação de temperatura vai ficar igual. Igual às casas, elimina a vírgula. 75 por 500, 0, vai 0. Dá 1, 500, sobra 250, abaixo 0 dá 2. 2 na minha cabeça, né? Dá 5, 5 vezes 5, 25. Deu 0,15 graus Celsius de variação. Mas não se esqueçam, uma variação medida em graus Celsius ou medida em Kelvin dá no mesmo. Então nós só temos que achar alguma coisa próxima de 0,15 graus Celsius ou Kelvin. 3 Kelvin é muito. 1,4 Kelvin é muito. 0,3 graus Celsius é muito. 3 graus Celsius é muito. 0,14 Kelvin. Letra E. Por que não deu exato? Porque nós usamos a aproximação de 4 e não de 4,18. Valeu muito a pena, porque tu dividir por 4,18 ele vai te consumir 1, 2 minutinhos a mais que não vai te gerar uma resposta melhor. Então essa malandragem de às vezes fazer o cálculo aproximado para ganhar tempo pode ser bem importante. Não vai ter problema nenhum. Perfeito, perfeito. Olha que legal o comentário da colega, muito interessante. Se a pessoa não percebe que dava para calcular por energia potencial gravitacional, ela poderia usar os seus conhecimentos de cinemática para descobrir que velocidade esse corpo vai bater no chão. E sabendo a velocidade com que ele bate no chão, eu calculo a energia que ele tinha, porque eu lembrei da fórmula da energia cinética. Show! Sabe? Pode ser, se fizesse fisicamente está perfeito. A única diferença foi que a gente não precisou fazer o cálculo da cinemática porque a gente, né, lembrou da conservação de energia. Mas tu resolveu com perfeição a questão. Parabéns, estou orgulhoso. Vamos aproveitar e vamos direto para 55, que está aqui pertinho. Página 322,
Questão 55. Falava o seguinte: ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius e congela a 0 graus Celsius. A cidade alternativa que indica o ponto de congelamento e o ponto de fervura da água em Guaramiranga, localizada a cerca de 1000 metros de altitude. Pô, professor, nunca fui lá, né, meu? Como é que eu vou saber, Boquinho? Na verdade, ó, a gente tem que olhar para o diagrama de fases, pressão versus temperatura da água e usar esse diagrama para matar a charada. Não se esqueçam que ao subir, a pressão atmosférica diminui, porque a gente mora numa piscina de ar e a gente já está no fundão da piscina, né? Então, indo para mais próximo da superfície, a pressão diminui. O diagrama de fases da água, ó, o da maioria das substâncias é assim, né? Se eu fizer esse diagrama, eu erro. Eu tenho que fazer o diagrama da água, onde a curva da fusão vai para o lado oposto da curva da vaporização. Primeiro vamos pensar, uma atmosfera dá para dizer que está por aqui assim mais ou menos, então essa aqui seria a temperatura de fusão, representaria o 0. E continuando um pouco mais, onde o gráfico bate na curva da vaporização, é que representaria os 100 graus Celsius. Professor, o 0 não era para estar bem no eixo da pressão? Se fosse em Kelvin, né, a gente chamaria isso aqui de 0, né? Então dizer que ali é o 0 Celsius não tem nenhum absurdo. Ele foi para uma outra cidade. O que aconteceu com a pressão na outra cidade? A pressão diminuiu porque a cidade era uma cidade que ficava a 1000 metros acima do nível do mar. Então, sei lá, vou pegar aqui um pouco abaixo, um 0,8 atmosferas, uma coisa desse tipo. E vou analisar no gráfico. Deixa eu fazer uma corzinha diferente aqui. Observem que se eu vou acompanhar a pontilhada, ó, vou bater no gráfico numa temperatura acima de 0. Ó. Então tu vê, a água vai derreter uma temperatura acima de 0, não vai ser a 0. A 2 graus, de repente, a água já vai estar derretendo. E se eu avanço um pouco mais, eu percebo que a ebulição vai ocorrer antes dos 100. Sei lá, 90 e poucos, a temperatura, a água já estaria fervendo. Então, fazendo a análise do diagrama de fases, ficou claro que o ponto de fusão aumentou e o ponto de ebulição diminuiu. Qual letrinha falava isso? D. Letra D? Pois não. Uma coisa, não se aplica na pressão no fundo do mar, cada 10 metros aumenta 1 atm, né? Não funciona o mesmo para cima do nível do mar, cada 10 metros de altitude aumentar 1 atm. Bacana a tua colocação, parabéns pela tua pergunta. O teorema de Stevin diz que a pressão no fundo de um líquido é a pressão na superfície do líquido, mas vocês usam Rho ou Mi? Mi hoje? É a dedução da fórmula, né? Pressão igual a P0, mas mi hoje, que a galera fala por aí. Cuidado, talvez a UFS tenha usado o Rho no lugar do Mi. Eu sempre gostei do Mi ali, a galera começou a colocar Rho. Então tem que ficar ligado. Bom, olha só, quando eu digo que aumenta uma atmosfera a cada 10 metros, vai ser pelo seguinte motivo: pressão é igual, vamos ignorar a pressão inicial, massa específica da água, 1000, gravidade 10, altura, profundidade 10. Então tu vê isso aqui dá 100.000 Pascal, né? Que é uma atmosfera. Certo? Então a pressão gerada por uma coluna de água é equivalente a uma atmosfera. Observa que se não for água, muda tudo. E outra, os gases são compressíveis. Ou seja, a densidade da atmosfera aqui próxima da superfície terrestre é diferente da densidade da superfície, da atmosfera numa região mais alta, longe da superfície. Então, por isso que calcular a pressão gerada por gases é bem mais delicado do que calcular a pressão gerada por líquidos. Porque nos gases, aquele valorzinho muda com a altura. Para questões de vestibular, via de regra, a gente faz, né, considerando praticamente igual a densidade do ar, mas ela varia. Então, no caso do ar, vai ser muito mais de 10 metros para dar uma atmosfera de pressão. E além disso, 1000 metros de diferença aqui próximo da superfície terrestre não é a mesma coisa que 1000 metros de diferença numa região mais alta. Não vai dar a mesma diferença de pressão. Certo? Ótima pergunta, então. Teorema de Stevin. Muito bom. Beleza?
quantidade de calor necessária para transformar 10 gramas de gelo a 0 graus Celsius em vapor d'água a 100 graus Celsius. A gente fez uma que era o gelo, né, bem geladão até o vapor d'água bem aquecido. Para a gente não se perder nessa, o desenho pode ajudar. Como o gelo já está na iminência de derreter a 0 grau, era isso? Qualquer calor que eu jogue para ele, ele vai se transformar em água líquida a 0 grau. Aí depois, se eu continuar jogando calor, vai para a água ainda líquida a 100 graus. E só depois que a água atinge 100 graus, se eu continuar aquecendo ela vai para 100 graus no estado gasoso. Então eu vou ter que calcular 1, 2, 3 transformações vão ocorrer. E o importante é a gente perceber que na primeira situação é calor latente, porque há mudança do físico. Na segunda situação é calor sensível por haver variação de temperatura. E a terceira e última transformação é mais uma vez calor latente. Vamos calcular o calor latente para derreter esse gelo. A massa, ele falou que era quanto? 10 gramas. E o calor latente de fusão, ele forneceu, né? 336. Professor, por que não é 80 calorias por grama? É porque aqui já está em joule por grama. Então, só para derreter o gelo, 3.360 calorias. Agora vamos calcular a quantidade de energia para aquecer a água. Que macete na água? Massa de água continua sendo 10 gramas. O Czinho, que seria 1 caloria por grama grau Celsius, vai ser 4,2 joules por grama grau Celsius. E a variação de temperatura de 0 para 100 foi 100. Então ficou 1000 vezes 4,2, 4.000, olha que absurdo. Olha que absurdo. Tanso, cavalo, joule. 4.200 joules, não fiquem chateados, eu sempre fui muito exigente comigo mesmo. E que moleza, para poder vaporizar a água, a massa continua sendo 10. E quanto que ele falou o calor de fusão, de vaporização? 6,8. Beleza, então tu vê, para vaporizar a água foram necessárias 22.680 joules. Foram necessários 22.680 joules. Como eu queria a quantidade de calor para fazer a transformação toda, eu vou ter que somar essas quantidades aí, que total vai ser Q1 mais Q2 mais Q3. Vamos ali no cantinho, 22.680, 3.360 e 4.200. 0, 14 foi 1, 10, 11, 12 foi 1, 8, 9, 10 foi 1, 30.240 joules, que é a letra E. É aquele tipo de questão trabalhosinha, né, que é chatinha de fazer por dar trabalho. Não chega a ser difícil, mas quem está muito acostumado em calorimetria, trabalhar com caloria, se não olhar os valores, né, com calma, pode acabar calculando em caloria e não se dá conta do recado. E aí, quem dá mais? 65? Beleza! Vamos que vamos!